funciona, que é a Webcore. É uma empresa que, até hoje, ela é uma auxiliadora das agências. Então, a gente é uma produtora que desenvolve toda a parte de tecnologia, a gente faz layout também dentro de casa. Então, é uma produtora, né? Faz parte para web, para mobile, para Facebook, produz aí para grandes agências como a Ogilvy, a Young, a África. Então, a gente tem aí alguns parceiros. Em 2006 a gente abriu essa divisão, que é a Webcore Games, que ela é totalmente focada em jogos, mas por um modelo de jogos que a gente chama de Adver Games. São jogos para publicidade, e aí eu vou contar um pouquinho desse mercado, como é que funciona também. E em paralelo também, a gente abriu essa empresa aqui, que é a Insólita Studios, que ela é totalmente focada no mercado de jogos, só que para entretenimento. Então, a grande diferença aqui da Webcore e da Insólita é que a Webcore ela presta serviços, né, para outras empresas. Então, empresas e agências contratam a gente para produzir os jogos. E aqui na Insólita a gente pensa os nossos jogos e coloca no mercado. Eu vou falar mais da parte, né, que eu acredito que para vocês é mais interessante, né, de publicidade e também um pouco de gamificação. Mas só para contar um pouco aqui da Insólita, a gente desenvolveu faz 1 ano e meio, 2, o jogo do Chico Bento, que foi o maior game social. O quê? Ah, que legal. Ah, é? Aí, pronto. Então vocês conhecem bem, né? Foi o maior jogo social já feito aqui no Brasil. Ele chegou a ter 4 milhões de jogadores, 800 mil jogadores ativos por mês, né, que é um número bem alto, assim. Então foi um projeto muito bacana de se trabalhar. Antes de falar sobre jogo, tem uma parte que eu gosto muito, é a única parte teórica da minha apresentação, mas tem uma parte que eu gosto muito de falar, que é uma coisa que chama Círculo Mágico. É um pesquisador que chama Huizinga, um dos maiores pesquisadores sobre jogos em geral, não jogos eletrônicos. E isso aqui que eu vou falar, ele vale para tudo. Por um jogo de entretenimento, por um adver game, por um jogo de treinamento, por um jogo de tabuleiro, jogo da vida, o que vocês imaginarem. Então a primeira coisa é assim, todo mundo aqui, eu, vocês, a gente está num mundo real, onde a gente tem problemas, tem medos, incertezas, dúvidas, contas para pagar, namorado para resolver, enfim, tem todas as coisas do mundo real. O que o jogo, né, qualquer tipo de jogo, de novo, né, ele nos permite criar esse círculo mágico. Então, quando a gente começa a jogar, a gente cai nesse círculo mágico e aí a gente tem um mundo de fantasia, de imersão, de narrativa, de escapismo, de desafios. Então, assim, eu entendo que o jogo ele é interessante quando ele consegue te prender nesse círculo mágico aqui, quando ele consegue te trazer para esse círculo. Esse círculo ele pode ser você fingir que é um treinador de futebol, que você é um jogador de futebol, que você é um piloto de Fórmula 1, que você é um lutador, que você é um médico no jogo da vida. Então, isso aqui que é interessante. Então, sempre que vocês forem pensar em jogo, pensa nisso, assim, pensa como que ele pode te levar para esse círculo mágico e realmente te tirar da sua realidade, né, ali do seu mundo real, e te trazer para esse mundo aqui de fantasia, né, esse mundo mágico. E aí, quando a gente sai desse círculo mágico, a gente sai com algumas referências, né? A gente lembra disso aqui depois, né? Então, no seu dia a dia, você vai lembrar lá do seu jogo, você vai lembrar daqueles valores, você vai lembrar daqueles significados. Então, de novo, né, pensando aqui desde o começo, né, que todo mundo tem esse mundo real, passa por esse círculo mágico, quando a gente chega aqui, é legal pensar que isso pode ser o valor de uma marca, né, por exemplo. Se você jogar um adver game e aquele adver game for legal, você pode lembrar disso aqui depois, você pode falar assim, pô, aquela marca ela me deu alguma coisa a mais que não era só o produto, né? Ela me deu uma experiência legal, ela me contou uma história bacana, aprendi uma coisa nova, né? Me diverti durante meia hora, então, putz, isso é tudo que a gente busca, né, quando a gente faz um jogo, tá? Aí, como eu falei, assim, eu vou contar para vocês um pouquinho sobre esses 3 mercados. É muita coisa para falar, então eu vou passar rapidinho, depois tem um monte de informação na internet, quem quiser fala comigo também que eu conto um pouquinho mais sobre cada uma das coisas. Começar aí pelo mercado de entretenimento. Como que está o mercado hoje mundial de games? É um mercado de 70 bilhões de dólares em 2013. É um mercado que tem um crescimento de 7 a 10% constante há mais de uma década. A gente brinca que é um dos únicos mercados que não diminuíram, né, até hoje.
ou que continua com um ritmo acelerado. Porque mesmo em época de crise, as pessoas ficam em casa jogando. Então, o game é uma coisa que continua crescendo. Quando a gente teve a crise nos Estados Unidos, o game foi um dos únicos mercados que continuaram crescendo. Óbvio que ele cresceu de maneiras diferentes, para plataformas diferentes, mas ele continua crescendo. Falando em plataformas diferentes, os games mobile, né, e para smartphones e para tablets, eles vão crescer 19% e 48%, né, respectivamente, gerando um mercado desse tamanho aqui, 13,9 e 10 bilhões. É muita coisa, ainda mais pensando que é um mercado muito novo, né? Quantos anos existe o tablet? 1, 2 anos, acho que uns 2 anos, né? Talvez 3. Mas assim, em 3 anos ele já é um mercado só para jogos, né? De 10 bilhões, né? Então é um mercado muito, muito grande. Existem no mundo 1,21 bilhões de jogadores. É muita gente jogando. Depois eu vou contar um pouquinho quem é esse público, né? Quem joga, se é o homem, se é a mulher, né? Daqui a pouco eu conto um pouquinho mais disso. E a indústria de games já é a terceira maior do mundo, né? Ela só perde, infelizmente, para a indústria de armas e para a indústria de automóveis, aí não, infelizmente, né? Mas, em alguns países, como no Japão, ela já é a segunda, assim, já passou a indústria de armas também. Aqui tem um gráfico legal que fala um pouco aonde está esse